Tudo ok por aqui. Cadê o outro? Tem como você passar pro lado de cá? Acho que fica mais fácil. Não, ele, Bruno. Pra não ficar passando o microfone por baixo aqui. Pronto. Aí você fica aqui que fica melhor. Vamos nessa? Tudo ok, né, Bruno? Boa noite, professor. Um jogo em que o torcedor já tinha se chateado, aquele do Fortaleza, e acaba ficando pior. Como explicar um dos maiores vexames de um clássico nordestino que aconteceu aqui na Ilha do Retiro na noite de hoje? Boa noite. O jogo é fácil de explicar. Uma equipa que se adaptou de imediato ao estado do terreno, pesadíssimo, com a bola a não rolar, que jogou mais largo e meteu a bola várias vezes no nosso meio campo. E outra equipa que, apesar dos avisos, quis jogar como se joga, como nós tentamos jogar sempre, dentro de um terreno em que é impossível jogar desta forma e em que, jogando desta forma no nosso meio campo, fomos trazendo a pressão do adversário para cima de nós. Não conseguimos jogar um bocadinho mais largo. É verdade que não é o nosso ADN, é verdade que não é aquilo que trabalhamos, mas os jogadores também têm que perceber, e foi-lhes alertado, mesmo se fosse preciso, antes do aquecimento e depois do aquecimento, que as condições de jogo não estavam para jogar aquilo que é o nosso jogo. E, portanto, sermos práticos e pragmáticos. Portanto, logo desde o início, o adversário, o Sport, adaptou-se melhor ao terreno e começou a tomar conta do jogo. E depois, aos 15 minutos, nasce um erro dentro dessa situação de querer fazer coisas que não se deve e que não se treinam e que é normal num jovem. Nós temos de estar preparados para os erros dos jovens, porque se queremos jovens da base, temos que nos preparar também para os erros dos jovens da base. E a partir daí, se não chegava à expulsão, no lance da expulsão, o adversário põe-se a ganhar 1-0. Há uma segunda situação, outra vez de um erro, que dá um livre e dá o penalti, 2-0, e a partir daí a equipa perdeu-se, desencontrou-se, nunca mais se tranquilizou, nunca mais assentou. O adversário é um bom adversário, é um adversário organizado, com qualidade, com experiência. A partir daí tomou conta do jogo, foi aproveitando a nossa intranquilidade e os nossos erros, acaba por fazer 3 golos de bola parada e 2 golos de bola jogada, num jogo onde nós nunca estivemos, porque de facto a expulsão aos 15 minutos condicionou bastante, mas para que não sirva de desculpa, antes da expulsão já nós estávamos a dar indicadores que não estávamos adaptados a este tipo de jogo. Boa noite, Renato. Assim, de alguma forma, na sua visão, isso abala a comissão técnica, essa derrota cachapante para a equipe do Sport fora de casa? E a segunda, depois da expulsão, como você bem falou, qual foi a ideia de trazer a equipe do Bahia no intervalo e depois, na segunda etapa, qual foi a sua intenção? A equipa técnica está a trabalhar dentro de um contexto que não é fácil, dentro de um contexto que é novo e, portanto, dentro de um contexto em construção. Uma equipa muito jovem e inexperiente e, portanto, que está a fazer o seu caminho. Dentro de algum tempo, esta equipa não cometerá estes erros, porque isto faz parte do crescimento da equipa. Depois, a partir daí, o que nós tentámos fazer foi tirar o Everaldo para jogarmos com mais mobilidade e procurar o espaço com um jogador rápido como o Biel. E mesmo assim, repara, há um golo em que nós metemos a bola pelo chão no pé de um adversário em vez de jogarmos pelo espaço como nós tínhamos pedido. Queríamos mobilidade com Kaique, Caule e Biel, exatamente para procurar o espaço e para não jogarmos no pé. Não, nem isso conseguimos interpretar, continuámos a somar erros, acabámos a primeira parte ainda a chegar com alguma qualidade, a jogar com alguma largura, mas foi nos momentos em que entendemos como é que o jogo se devia jogar, pois na segunda parte complicou, piorou, tinha que tirar jogadores que tinham amarelo, porque ficar com menos um jogador como o terreno estava escorregadio, propício ao choque, eu tive que defender a equipa dessa desvantagem. A partir daí as opções foram essas, fui depois metendo o Diego Rosa para concentrar um bocadinho mais o meio campo a nível defensivo, o Mugni igual, mas chega a um determinado momento em que tu sentes que a equipa está perdida, que a equipa não consegue responder, não só pelo avolumar do resultado, mas também pelas condições como ele está a ser construído. A partir daí é tentar tranquilizar o máximo possível, esperar que o jogo acabe. Sempre é falado da idade
de alguns jogadores do grupo, tem jogadores veteranos, mas também de muitos jovens. Até quando vai ser citado que talvez o maior problema seja esse, e não uma questão de obediência tática, uma questão de como se consegue colocar a equipe, porque eu respeito, professor, por mais que fale ali das expulsões e tal, mas é um placar elástico, 6-0, que mostra que algo não está certo, né? Claro, obviamente. Não posso estar aqui a dizer que algo está certo quando perde 6-0. E é verdade que também a expulsão não justifica o número, o volume do resultado. É claro que nós estamos com dificuldades defensivas, é claro que em situações mais adversas, em que há mais experiência do outro lado, a equipa está a sofrer. Nós começámos muito bem a época, com os jogadores um bocadinho mais experientes. Neste momento estamos a jogar com os jogadores que nos vão oferecendo, neste momento, garantias para jogar de 3 em 3 dias. Hoje fizemos isso, jogámos com 2 laterais mais rápidos, porque sabíamos que muitos duelos iam cair por fora, porque o Sport joga muito por fora, metendo uma linha de 4, 5 jogadores na nossa última linha. Mas é como digo, isto vai com o tempo. Tem que ser tempo. Até quando? Até quando eles crescerem, até quando eles perceberem que estes erros... A questão é se os erros persistem. Esse é que é o problema. E se não aprendes com os erros. É, de facto, um placar muito doloroso. Uma equipa como a Bahia não pode sofrer, ou não deve, porque pode sempre, porque isto é um jogo de futebol e as maiores equipas do mundo já tiveram goleadas, não deve sofrer resultados destes. Nós temos que continuar a trabalhar, procurar as soluções. Estamos conscientes das dificuldades que temos a nível defensivo. Hoje, se já era difícil, ficando com 10 mais complicado ficou, e nós continuaremos a trabalhar na busca dessas soluções. O tempo de treinar, que é dito, a gente por conta de jogos e tal, não tem tempo para treinar. E aí um meio campo que o torcedor pergunta, tipo, por que esse meio campo? Você falou dos laterais mais rápidos, mas por que, um exemplo, 3 jogadores que, diferente do Acevedo, o Miquel e o Cauli, que o torcedor não está acostumado a ver na equipe, diferente de Mugni e Daniel? Meu amigo, o torcedor, eu não funciono de fora para dentro. Eu funciono com as minhas convicções, com as minhas ideias e com as ideias da estrutura. O torcedor reage às vitórias e às derrotas. O torcedor hoje crucifica o Rian, mas quando o Rian jogou de início e jogou bem, o Rian era o maior. Portanto, eu não ando nesse desequilíbrio. Peço imensa desculpa, não é a minha forma de estar no meu trabalho, não é nos desequilíbrios. Sentimos as derrotas, analisamos, sentimos o que se passou, mas não vou estar a crucificar em função da volatilidade da opinião. Quando ganhas és muito bom, quando perdes és muito mau. Isso para mim não conta, peço imensa desculpa. O adepto tem direito a tudo. Tem direito à opinião, tem direito a manifestar-se, tem direito a estar descontente. Como nós não estamos contentes. Agora, já expliquei porque jogaram os 2 laterais, vou explicar porque, de facto, é engraçado. Pedem volantões, não é? Já ouvi em algum sítio a pedir volantão. Hoje o Miqueias jogou de volantão, como joga o Rezende. Porque nós sentíamos que era importante estancar uma zona onde o Wagner Love e o Jorginho baixam muito, derivam para jogar entre linhas. E, portanto, o jogador mais capacidade para essa situação, capacidade a nível defensivo e para depois poder meter na linha defensiva foi o Miqueias, porque treinou muitas vezes a central nesta época, neste início da época. O Cauli, o torcedor não está habituado. É óbvio, então se o Cauli é contratação e é o primeiro jogo, como é que o torcedor vai estar habituado? Meu amigo, eu não funciono em função do torcedor, tenho imenso respeito por eles, já disse que são a parte mais importante do clube, são o coração do clube, tenho imenso respeito por eles, já estou farto de dizer que eles têm direito à opinião e a manifestar-se como entendam, apesar de eu ter a minha opinião em relação ao que é uma manifestação negativa e durante o jogo. Agora eu não funciono em função da volatilidade, ainda por cima de jogos 3 em 3 dias, sabemos o caminho que estamos a percorrer, sabemos os problemas que estamos a ter, estamos a trabalhar em cima deles, a partir daí eu funciono em função destas convicções do dia-a-dia do trabalho e não em função da opinião, porque senão uns gostam mais do Jacaré, outros não gostam do Jacaré, uns gostam mais do Daniel, outros não gostam do Daniel e do Rian e do Borelli, etc, etc, e portanto eu não vou entrar nessa loucura, nessa espiral, porque esse não é o meu trabalho. Professor, tem pelo Campeonato Baiano Itabuna, jogo distante na cidade de Camaquã, e depois tem um jogo da Copa do Brasil. Qual é a ideia? É repetir o que foi feito na rodada anterior? Rogério, mais uma vez, comandar uma equipe para esse jogo? Como trabalhar essa equipe? E só
para finalizar também, com esse novo projeto de Grupo City, você se sente tranquilo? Porque no futebol brasileiro, pelo menos, é um resultado que no popular a gente diz, é um resultado que pode derrubar treinador. Como é que está o Renato Paiva para a sequência desse trabalho? Tranquilíssimo. Triste, muito triste com o resultado, tranquilíssimo com o meu trabalho, tranquilíssimo quando ganhámos o Bavi, tranquilíssimo quando chegámos a primeiro lugar no Baiano, tranquilíssimo sempre, tranquilíssimo e equilibrado, em consciência de trabalho. A consciência do meu trabalho é que me define a minha tranquilidade ou não. Nós estamos a fazer o que podemos e o que sabemos para melhorar a equipa. Há estes resultados no futebol, nós temos que saber viver com eles. É de facto a maior goleada que eu recebo enquanto treinador. Já tinha perdido por 5-0 com o Independiente e com o Palmeiras. Mas estas goleadas nós temos que retirar ilações delas, não gostamos, mas há uma coisa que é certa, quando o Renato Paiva sentir que é problema, vai embora. Já não era a primeira vez que o fazia porque fiz no México. No México fui eu que pedi admissão, abdiquei de um excelente contrato, porque senti que naquelas condições eu não ia ser solução. E tenho essa honestidade. Agora, é quando eu sentir que o meu problema, ou melhor, que o maior problema é o meu trabalho, é o Renato Paiva. Como eu sinto que não é, estou muito tranquilo. E quando tiver problemas, resolvem-se dentro de casa. A outra pergunta era... Sobre o Itabuna. Aí vamos fazer essa avaliação amanhã, como chegam os jogadores, como estão, olhar para o jogo da Copa, da distância, perceber os desgastes e depois vamos tomar uma decisão que ainda não tomamos e tomaremos amanhã. Obrigado, professor. Obrigado. Ao microfone.